Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que meus irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em livro de Salmos, no capítulo 51. Versículo 10 e versículo 11. Podemos ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos ler novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, preste bem atenção aqui. Total referência à palavra do Senhor. Eu já preguei este salmo em outro tempo, já um tempo bem distante, e falei sobre as raízes deste salmo, o que levou o nosso irmão Davi a escrever este salmo com revelações profundas. Mas que revelações profundas! E é nesses momentos de dificuldade em que nós fazemos a nossa melhor oração. A melhor oração é nos momentos de aflições, nos momentos difíceis. Quando é um momento difícil, nós proclamamos ao Senhor a misericórdia. Quando é um momento difícil, nós levantamos até mesmo campanha de oração para Deus nos ajudar. E é ali que saem as mais verdadeiras orações, as orações mais profundas do homem. E Davi aqui está compôs este salmo, e nós vemos aqui que quão profundo é este salmo. Enfim, ele não está pedindo ajuda a Deus por uma peleja que ele está passando, por uma provação de Deus na vida dele. Enfim, embora ele está passando por uma peleja que ele mesmo buscou com suas mãos, que foi acerca do adultério com Batseba, e o seu assassinato com Urias. Infelizmente, este salmo é um salmo penitenciário que nos traz uma revelação de grandes angústias por parte de Davi por causa dos seus próprios feitos. E muitas das vezes, meus irmãos, não muito diferente, às vezes nós compomos umas orações profundas para o nosso Deus, por um ato que nós mesmos cometemos. Não é verdade? Quem nunca que se humilhou diante de Deus com arrependimento daquilo que fez, cuja ele mesmo sabia que Deus não agradou? Não é verdade? Nós temos um exemplo disso. Está ali o nosso irmão chamado, a parábola do filho pródigo. Ele foi desobediente, indo para longe de sua casa, viver a sua vida em conformidade ele achava melhor. Mas chegando lá, ele se deleitou no que queria fazer e fez o que queria fazer. Mas só que veio uma grande fome, ele desperdiçou a sua herança e de lá começou a padecer necessidade. Ali ele começa a maquinar dentro do seu coração, a compor as suas orações e pensando, na casa do meu pai, o jornaleiro vive melhor que eu. Então você vê que ali surgiu uma composição tão profunda, tão íntima dele, por causa de quê?
Porque ele arrependeu do que tinha feito, por causa da situação que ele está vivendo até o momento, a falta de necessidade, a carência bateu no coração, o arrependimento começou a martelar em sua mente, em seu coração. Ali ele começa a enxergar aquilo que ele não enxergava antes. Antes, quando ele estava na casa de seu pai, ele não enxergava a abundância de vida que tinha, ele não enxergava as condições financeiras, as condições de saúde, as condições alimentícias, as condições da presença do pai, ele não enxergava isso. Mas agora, afastando de longe da fazenda de seu pai, ele começa a padecer necessidade. Agora ele começa a enxergar o que ele perdeu. Agora ele começa a valorizar o que ele perdeu. O que não é muito diferente de Davi. Davi não foi o filho pródigo. Davi não fugiu da presença do Senhor. Infelizmente, o que ele fez foi na presença de Deus mesmo, né? Acaso não foi o Espírito de Deus que vinha sobre ele? Mas a gente vê a ação dele se tornando uma ação criminalística, a ação dele se tornando uma ação de adultério, de prostituição, de fornicação, de covardia. A gente vê isso. E agora, Davi, antes de cometer o ato, ele não prestava atenção nas condições que Deus deu para ele, ele não via o que Deus proporcionava para ele, mas agora na ruína, na desgraça, ele começa agora a compor este salmo tão profundo, né? Ele começa a dizer para Deus, né? Aí no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora ele começa a enxergar o quão corrupto ele foi, né? Com Urias, com Betseba, o quão covarde ele foi, né? Não só com Urias e com Betseba, mas também com Israel, né? Que temia ele, que gostava dele. Agora ele começa a enxergar as burradas que ele fez, o quanto ele desvalorizou tudo aquilo que o Senhor proporcionava para ele. E nós, meus queridos, que seja na abundância, nós sabemos agradecer a Deus. E nós, meus irmãos, que seja na provação, nós sabemos compor bons salmos ao Senhor em oração. Mas, irmãos, as orações mais profundas é quando o homem arrepende lá do fundo do seu coração e começa a enxergar o quão ingrato ele foi. É neste momento é que o Senhor começa a operar. Quando Natã brada diante de Davi, sendo voz de Deus para com Davi, Natã fala assim, Deus fala por intermédio da boca de Natã da seguinte forma: ô Davi, se você pudesse escolher, você poderia escolher o que quisesse, Davi, que eu lhe daria a você. Mas por que você tinha que pegar logo a esposa do seu irmão e o matar, Davi? Deus está dizendo: Davi, eu te dei tudo que você quiser, que você queria, e ainda te daria ainda mais. Olha para você ver o tamanho da ignorância de Davi. Por isso, meus queridos, que nós devemos conduzir a nossa vida de uma forma correta. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós começamos a ser crítico demais e começamos a crescer uma ambição em nossos corações, e aquilo cega nós de enxergar aquilo que o Senhor já tem nos dado, aquilo que o Senhor já tem nos proporcionado, e nós começamos a querer mais e mais, e muitas das vezes esse querer mais e mais faz com que nós não enxergamos o que o Senhor tem feito em nossa vida, o que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda nos tem prometido. Olha o que Davi fez. O Senhor Deus colocou Davi numa cadeira de rei, né? Lá ainda moço foi ungido a rei. Deus colocou o gigante debaixo dos seus pés, né? Trouxe muitos soldados para perto de Davi. Olha que tamanha dádiva foi o Senhor colocou Davi, né? E Davi agora vai pegar aquilo que não era para ele pegar, que foi Betseba. Davi agora vai matar quem não deveria matar, que era do seu lado. Olha como as coisas mudaram. Davi deveria ter parado e observado: espera aí,
aonde eu estava e aonde eu estou agora. Por que que eu vou começar? Por que que agora eu vou pegar aquilo que não é meu? Meus queridos, a ambição no coração de Davi, os seus desejos controlados, o conduziu ele numa situação ruim, pois agora Davi começa a enxergar o que Deus tinha feito na vida dele. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está dizendo: Davi está dizendo assim: Senhor, até antes de eu cair, de eu me deleitar com Betseba, eu tinha um coração puro, mas agora eu consigo enxergar que eu não tenho coração puro não. Agora, Senhor, eu estou vendo que eu preciso nascer de novo. Agora, Senhor, eu consigo enxergar o quão ignorante eu fui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo: o meu coração está devastado, Senhor, da destruição. O meu coração brotou ódio, brotou falsidade, brotou engano. Agora Davi começa a enxergar o que ele foi depois que conheceu Betseba, depois que matou Urias. Meus amados irmãos, aquilo que eu falo e volto a dizer, que nós, meus irmãos, enxergamos o que o Senhor fez na nossa vida, tem feito, as promessas de Deus na nossa vida. A partir do momento que nós cegamos aquilo que Deus já fez e tem prometido na nossa vida, nós começamos a buscar galhos fora do caminho do Senhor. Nós começamos a enxergar estrada fora da vontade de Deus. Aí é onde nós começamos a andar para um lado e para o outro e pegar aquilo que não é para nós. Mas enquanto nós manter firme a nossa visão para aquilo que o Senhor nos chamou, nós não olhamos para essa coisa, nós não praticamos o mesmo que Davi praticou. Davi tinha tudo, mas para ele ainda não foi suficiente. Quando ele cai com Betseba, aí que ele consegue enxergar quão grandes coisas Deus tinha feito na vida dele. Agora ele começa a se humilhar, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo: eu tornei pervertido, meu Deus, me ajuda, traz-me, purifica meu coração. Purifica, Senhor, meu coração. Purifica. Quantas pessoas, meus queridos, teve a vida transformada por Deus, mas deixou de enxergar os benefícios que Deus trouxe na vida dele para se inflamar com outras coisas que desagradam a Deus. O filho pródigo fez isso. Ele tinha tudo na casa do pai dele, mas optou em seguir as suas vontades, pegar novos caminhos, sair da BR e entrar em encruzilhadas. Se perdeu. Nós temos também um grande exemplo, está ali Judas, foi chamado apóstolo, mas preferiu pegar novos caminhos e ir atrás do dinheiro. Aquilo causou desgraça na vida dele, causou ruína. Nós vamos ver aquele sujeito chamado Balaão. O sujeito saiu da vontade do Senhor para ir atrás de dinheiro e profetizar maldição à vida do povo de Deus. A gente vai ver a jumenta falando com o sujeito, mas ele estava tão cego, e insistiu batendo na jumenta. É assim mesmo, a pessoa quando sai do centro da vontade do Senhor, ele começa a machucar as pessoas, começa a ferir as pessoas. Foi o que Davi fez. Davi destruiu o lar, Davi destruiu a família, Davi destruiu uma vida. Tudo por causa de quê? Porque desviou da vontade do Senhor nosso Deus. Foi assim que aconteceu, foi desse jeito. E olha que coisas ruins que fez, né? Que coisas ruins fez esse Balaão, né? Ele começou a ferir a mula
querendo que a mula anda do jeito dele, segue o caminho dele. O sujeito estava tão cego que não enxergava o anjo na frente dele. Se nós prestarmos atenção, Davi sabia do livro da lei do Senhor. Davi tinha conhecimento disso. Não foi ele que pegou o livro da lei para ver como é que transportava a arca. Então ele sabia do livro da vida, do livro do Senhor, da Escritura Sagrada, da palavra de Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor, mas a sua ignorância foi demais. A sua ignorância foi demais. Levou a ferir pessoas inocentes à sua volta. Agora ele está aqui clamando: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, eu fico imaginando Davi com a sua pena e um pote de tinta, e ele lá escrevendo o salmo e pensando: poxa vida, o Senhor Deus tinha me dado tudo aqui neste lugar, Deus me colocou acima dos maiorais aqui, e eu agora fiz essa palhaçada, essa besteira de vir cometer um adultério, de vir cometer uma prostituição, de vir cometer um assassinato, e agora eu estou aqui com os meus ossos miuçados, porque eu saí da vontade do Senhor. Mas agora eu estou aqui acamado, eu estou contemplando outras pessoas deitarem com minha mulher e eu não poder fazer nada. Tudo isso porque saiu da vontade de Deus. Agora o sujeito sofre, o sujeito agora se encolariza consigo mesmo, com o seu coração ferido diante de Deus, e proclamando: cria em mim, Deus, um coração puro. Meus queridos, você chorar na presença do Senhor, porque está passando por provação, é bom porque você sente a graça do Senhor. Mas carnalmente falando, quando você está passando na peleja no estreito, você sabe que não é legal. Mas o lado positivo disso é que você sente Deus abraçando você. É que você sente os anjos do Senhor à sua volta. Isso é muito bom. Mas agora, a gente pagando por algo que a gente comete diante do Senhor, isso é terrível. Porque nós não tem a quem pedir socorro. Porque quem nós pedimos socorro é quem nos está punindo pelos nossos atos, pelos atos errôneos da nossa parte. E Davi caiu na mão do Senhor. Davi caiu, não foi na mão dos filisteus. Davi não caiu, não foi na mão dos amonitas. Davi caiu nas mãos de Deus. Deus está punindo ele está sentindo a dor, né? Ele está sentindo a dor, porque ele não tem para onde correr, mas ele está clamando o Senhor pela misericórdia, ele está pedindo o Senhor para que livre ele, para que não tire o espírito dele, para que não esmiuce os ossos dele, né? Mas para onde mais vai correr? Davi não pode, mas o Senhor Deus quando lança a sua palavra, ele vai cumprir, e está cumprindo isso na vida de Davi, por causa da sua desobediência. Tem uma parte aqui neste versículo que me chamou muita atenção, porque ele disse assim: e renova em mim um espírito reto. Você sabe o que quer dizer uma pessoa reta? Quer dizer uma pessoa com integridade, quer dizer uma pessoa com honestidade, quer dizer uma pessoa probidade, quer dizer uma pessoa com o caminho da honra, justiça, retidão, né? Dignidade. Isso tudo Davi perdeu ao fazer o que ele fez com Betseba e com Urias. Davi perdeu a sua dignidade, Davi perdeu a sua integridade. Davi está pedindo: Senhor, traga-me novamente a integridade, traga-me a honestidade, porque ele foi desonesto com Urias, mandando ele mesmo levar uma carta para o seu próprio morte. Vê se pode entender-se como foi desonesto Davi com Urias. E ele agora está pedindo a Deus: ó Deus, renova em mim um espírito reto. Eu preciso, Deus, de me consertar diante de ti. Eu preciso, Senhor Deus, eu preciso disso. Foi desonrado, perdeu a honra, perdeu a integridade, a honestidade. Injusto, foi injusto, né? Perdeu a retidão, né? A dignidade, foi perdendo tudo.
Agora ele consegue enxergar o que ele é, o que ele transformou. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Eu perdi a retidão, Senhor. Eu estou buscando no Senhor isto. Restaura a minha vida. Restaura a mim, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda. Não me lances fora da tua presença. O sujeito está completamente assustado. E vamos fazer aqui trazer aqui uma segmentação de cronologia. Uma ordem cronológica dos fatos. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Quando o sujeito, quando peca, Deus levanta Natã, vai lá profetizar contra ele. Profetizou uma profecia de dores, de enfermidade, de espada dentro da sua casa. Aí tá. Passou os tempos da profecia, as coisas começam a acontecer de pouco a pouco. O primeiro fato a acontecer dentro da casa de Davi, antes dele cair no leito de enfermidade, foi o seu próprio filho, que foi lá e estrupou a própria irmã. E ele fugiu. Depois o sujeito voltou. A mandato de Davi foi lá e buscou ele. Dentro da casa de Davi vai começar novamente. Isso é uma ordem cronológica, um básico, mas é. Dentro da casa de Davi, começa-se ali esse sujeito chamado Absalão, que matou seu próprio irmão por ter estrupado a sua própria irmã. E ele fugiu, Davi mandou buscar. Absalão começa a trabalhar dentro da própria casa de Davi, oferecendo ali um julgamento mais suave para o povo dentro de Israel. E começou, está lá no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de Salmo. Esses capítulos vai falar o que está acontecendo dentro de Israel. Ali já começou parte da profecia a se cumprir, e vai cumprindo um pouco mais. E ele vai fazendo a cabeça dos povos de Israel, de Judá, contra seu próprio pai. A espada está se erguendo dentro da casa de Davi. E Davi está lá. Davi começa a perceber que Absalão está tramando contra ele dentro da sua casa. E então, Absalão vai chegar um tempo em que vai falar assim com Davi. Ó Davi, meu pai Davi, eu tinha feito um compromisso na cidade de tal, preciso de voltar lá para me honrar esse compromisso. E Davi vai liberar o sujeito para ir. Mas na verdade, o sujeito vai lá buscar reforço para poder tomar Israel da mão de Davi. A espada que foi profetizada dentro da casa de Davi está acontecendo. Até então Davi ainda não tinha entrado em leito de enfermidade, mas está ali acontecendo. Salmo 15 vai nos falar mais claro. Davi vai fazer uma oração até, dizendo que estão se levantando e caluniando ele, colocando as nações contra ele. É o seu filho que está se levantando contra ele, Absalão. Então vai lá e Davi permite que ele vai, mas ele volta de lá para cá com homens armados para tomar a cadeira de rei de Davi. Davi chega até fugir por um pouco de tempo de dentro de Israel. Está cumprindo a espada dentro da casa de Davi, Após este processo, Davi ainda consegue tomar a direção de Israel. Mas agora entra um outro processo, que é as enfermidades que batem em Davi. É onde Davi agora, no leito de enfermidade, ele começa a escrever esse Salmo 51. Ele começa a explicar para Deus que os ossos dele estão quebrados, que as enfermidades chegaram, que ele está pedindo para que Deus não retire o espírito dele, porque uma coisa agora, ele já está ciente de que agora as esposas dele estão sujeitas a ir para a mão de outros. E ele já sabe que a espada entrou na casa dele. Ele sabe que o reinado se tornou uma bagunça. Agora o que resta para Davi é clamar ao quê? A misericórdia de Deus por si. É pedir Deus
para que crie nele um coração puro. Agora, restou para Davi apelar pela misericórdia para não padecer sem salvação. Não que eu estou dizendo que Davi não foi salvo, mas a gente vê a expressão dele dizer no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele sabe que agiu com impureza, ele sabe que agiu errado. Agora ele apela para si, porque agora domínio sobre o reinado não tem mais, domínio sobre a família não tem mais, restou agora socorrer a si mesmo. Como se diz por aí, salve-se quem puder, e Davi está correndo para salvar a si. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque agora o negócio estreitou para o meu lado, as enfermidades bateram, agora eu estou acamado, agora eu consigo, Deus, enxergar que quão estúpido eu fui, agora, Deus, eu consigo enxergar que como eu fui impuro no meu coração, como eu fui cruel, como eu fui mal. É que nem eu disse, a guria mesmo, quando nós cometemos algo que desagrada a Deus, é ali que sai aquelas orações de humilhação, é que a lágrima desce pelos olhos e começa a enxergar o que tínhamos dentro da casa do Senhor, que Deus nos levantou, a unção, a autoridade, a ousadia, a sabedoria de levar o evangelho, de fazer a vontade de Deus. Agora, andando na contramão, a gente enxerga que como estúpido fomos nós vemos Judas se arrependendo, né? E ali se arrependendo e querendo pegar as moedas de volta, desfazer do seu negócio que ele fez com os romanos, mas agora já é tarde. Ele consegue enxergar que entregou o inocente à cruz, né? Então ele começa a se lamentar no seu coração. O filho pródigo não foi diferente, nós vemos isso daí, e Davi está matutando no seu coração, pensando, martelando no seu coração, como eu fui grosso, eu tinha tudo aqui na casa do Senhor, eu tinha uma família estruturada, eu tinha um reinado estruturado, eu ia para a guerra, eu vencia a guerra, esse povo entrou na batalha por mim, Urias estava guerreando por mim, e eu cá, né, destruindo a família dele. Agora ele começa a pensar, meu querido, eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem e dizer algo. Se você está firme com Cristo Jesus, segura mais firme na mão do Senhor, não deixe que as estradas encruzilhadas desta vida te leve para um caminho errado, mas mantenha firme nas avenidas, na avenida que encontra com Cristo Jesus, porque todos, meus queridos, que pegam as encruzilhadas desta vida, ele sofre muito, você não faz ideia. O próprio Jesus disse que se a pessoa na presença do Senhor saindo, o diabo encontra a casa vazia e começa a se andar com o sujeito, ali aonde tinha 10, entra 7 vezes mais, e assim vai sucessivamente. Se você está firme com Cristo, segura nas mãos do Senhor, porque a pior dor que tem é aquela dor que é o arrependimento, a qual você tenta consertar e já é um pouco tarde para isso. É desse jeito. Não que eu estou dizendo que Cristo não te perdoa, Cristo perdoa, mas tem coisas que ficam cravado dentro do nosso coração, que nós tentamos consertar, e sabemos nós que não tem como mais. Jesus nos perdoa, mas as marcas da ferida ficam, a cicatriz das feridas fica em nosso coração. E Davi está aqui, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, meu Deus do céu. Ajuda, eu tento entrar aqui na mente desse personagem para compreender o que esse homem está passando. Imagina um homem debilitado na sua cama, sem ter condição nenhuma de fazer alguma coisa. Ele não pode fazer nada a não ser clamar, a não ser orar a nosso Deus. Ele está aí pedindo, Deus, socorro. Não me lances fora da tua presença. O que restou para Davi, você sabe o que é? Isso eu digo da pior intimidade. Está restando para Davi a intimidade na dor com Deus. Isso é muito ruim, meu querido. Isso é muito ruim, meu amado. Davi está tendo intimidade, uma oração de intimidade com Deus, mas porém é uma oração dolorida, é uma oração de sofrimento, porque ele está sentindo na pele, ele está sentindo a dor no coração dos seus altos, dos seus malfeitios que
que fez. Meu amado, firma o seu sentido com Cristo Jesus. Não olha para as encruzilhadas da vida, as oportunidades do diabo que oferece, que aparece. Sai fora disso. E cai a surica andarapaia, sai. A banda gassuri que andorerá, sai. Oh, Jesus lindo. Há quem diz por aí que quem cai em tentação fala que não foi avisado. Sempre somos avisados. Antes que aconteça. Sempre. Sempre, o ser humano, ele é sempre avisado antes que aconteça a ruína. E Davi foi avisado. Davi foi avisado. Quando ele pergunta quem é Urias, quem é a mulher do terraço, um sujeito já diz de lá, é Batseba, esposa de Urias. Já está avisando para ele. Ele foi avisado de cara. Esposa de Urias. A resposta seria, não vai não, Davi, que ali já tem dono. Mas ele foi assim mesmo. Manda chamar. Então foi avisado. Acha que Judas não foi avisado? Judas foi avisado. Jesus avisou para ele. O próprio Jesus avisou para ele. Há um de vós sentado na mesa que vai me trair. Jesus avisou para ele. Então ele sabia que ia ser o traidor. Jesus avisou para Pedro. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Foi avisado. Então foi avisado. E Davi foi avisado. Salomão foi avisado. Foi avisado. Ninguém entrou na pior, na ruína, sem antes estar avisado. Sem antes receber o aviso. Davi com suas lamentações. Embora este salmo nos revela o quão sofrimento passou Davi pelas suas ações, mas também nos revela qual é o verdadeiro arrependimento. É o que brota no fundo do coração. O que brota lá no coração. Quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está mostrando um verdadeiro arrependimento. Quando ele disse, renova em mim um espírito reto, ele está mostrando um verdadeiro arrependimento. Não é aquele arrependimento superficial. Não é aquele arrependimento que hoje estamos aqui dando glória a Deus e amanhã estamos sujeitos às milhetrias. Não, é um arrependimento verdadeiro. É um arrependimento verdadeiro. Porque ele pede a Deus no versículo 10, que Deus crie nele um coração puro. Então ele está querendo purificação. O que ele está pedindo na próxima frase do versículo 10 é, renova em mim um espírito reto. Ele quer ser reto novamente. Ele está desejando isso para a vida dele. Ele está desejando isso para o coração dele. Ele está desejando a integridade. Ele está desejando a honestidade. Ele está desejando isso para a vida dele. Né? Já não é um arrependimento superficial, um arrependimento enganoso. Não. Mas um verdadeiro arrependimento, arrependimento sincero. No versículo 11 ele disse, não me lance fora da tua presença. Ele está dizendo, Senhor, eu estou mostrando para o Senhor que estou arrependido dos meus atos. Eu estou mostrando para o Senhor que estou arrependido. Estou completamente arrependido. Mas não me lance fora da sua presença. Ele está dizendo que o seguinte, que tudo para ele pode passar, mas tirar da presença não pode, afastar da presença não pode. Não retires, não me lance fora da tua presença.
Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não faça isso comigo. Eu entendo que Davi já olhou para o seu lado e já enxergou que a sua casa está com espada, que o seu corpo já está enfermo. Agora, Senhor, de tudo eu já perdi, mas a tua presença não. A tua presença não, Senhor. Não faz isso comigo não. Acho que a maior dor do ser humano é essa. É quando se perde a presença de Deus. Olha a situação que chegou Sansão por perder o Espírito Santo de Deus. Ele teve os olhos furados, o cabelo cortado. Zombaram dele, os filisteus zombaram do sujeito. Se nós pegarmos os últimos versículos dessa história, você vai ver que os filisteus fizeram dele burro, colocaram ele para girar munho, colocaram ele no meio do palácio e ficaram zombando dele, rindo dele. E ele lá tentando abraçar a coluna do templo para poder derrubar, e os filisteus zombando dele. É o que acontece quando perde a presença de Deus. E meus amados irmãos, e isso é ruim, isso é horrível. Porque o seguinte, imagina para você ver, nós aqui, cheios do poder de Deus, Jesus Cristo, pela sua misericórdia, tem falado com nós. O Senhor Jesus, pela sua misericórdia, tem nos alertado. O Senhor Jesus, pela sua misericórdia, tem nos usado. O Senhor Jesus, pela sua misericórdia, tem nos enchido de graça e de virtude. Quando daí a pouco, afastamos nós da presença do Senhor, Deus o livre disso, né? Jamais. Mas se isso vem acontecer, nós somos zombados, nós somos açoitados lá fora com as palavras pesadas. Outra hora estava lá pulando, disse que estava pulando no poder, agora está aqui fora. É desse jeito. Disse que era um deles, e agora já não é mais. Veja quando Pedro fugia da presença do Senhor. O que Pedro passou quando Pedro negou Jesus? Quando Pedro negou Jesus, veja que o povo ficava falando e rodeando. Da mesma forma, não é diferente conosco, meus queridos. Isso daí nos mostra o quão é inviável nós olhar para as encruzilhadas desta vida e se focar no nosso sentido em Cristo Jesus. Em vez de nós abrir as portas para uma ambição maior, que nós olhamos antes quem nós era antes, e o que o Senhor nos fez hoje, e o que o Senhor tem nos prometido. O Senhor prometeu salvar a nossa família, está lá em Atos 16. O Senhor prometeu em salvar a nossa família, está lá em livro de Josué. O Senhor prometeu nos levar a uma cidade nova, a Nova Jerusalém, está lá em Apocalipse. Não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Olha as promessas do Senhor para a nossa vida. O Senhor prometeu o Consolador, o Espírito Santo, cumpriu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e nós estamos aqui sendo participante desse estrondoso evento maravilhoso do Senhor em nossa vida. Quem dera o ser humano um dia falar na língua dos anjos, e hoje nós fala. Quem dera o ser humano um dia falar e Deus aprovar e fazer cumprir, hoje isso acontece. Quem dera um dia o ser humano colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado, hoje acontece isso. Nós temos que ver quem era nós antes e que nós somos hoje, antes de apanhar qualquer que seja a encruzilhada desta vida. As encruzilhadas que o adversário nos proporciona só nos leva à destruição, à desgraça, à ruína. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus nos dá vida com abundância, nos dá sabedoria, nos mostra antes que as coisas nos acontecem. Quem de vós aqui nunca sonhou algo consigo de ruim que iria acontecer? O Senhor te livrou dela, porque o Senhor mostrou, o Senhor cortou o laço do adversário. Quantos livramentos você já recebeu da parte do Senhor? Quem dera nós pudéssemos contar aqui hoje, não teria tempo suficiente para nós falar das bênçãos que o Senhor tem nos concedido, para nós mesmos, para a nossa família. Então que nós olhamos, que quão bom tem sido essa fazenda do Pai aonde nós estamos, que nós não fazemos como fez o filho pródigo, abandonando toda a mordomia que o pai dava para ele, abandonando todo o controle que ele tinha dentro da própria fazenda e indo viver a sua vida dissoluta. Que nós pensamos bem antes de tomar qualquer que seja as ações, mas sim, é claro que nós estamos sujeitos à falha, mas que nós arrependemos das nossas falhas de coração, verdadeiramente. Em nome de Jesus, não retires de mim o teu Espírito Santo. É o maior sustento do ser humano, é o maior sustento do homem.
É Ele que nos traz alegria em momentos tão difíceis da nossa vida. Estamos chorando, daí a pouco estamos alegres, né? O Senhor nos prometeu, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? É isso, o Senhor nos dá tantas coisas, que nós olhamos para os bens que o Senhor tem nos feito, os livramentos que o Senhor tem nos feito, e também não é só isso. Olha para Cristo na cruz, o que Cristo passou por nós, para que nós hoje estivéssemos aqui.